Olá pessoal, estamos de volta com o curso de CSS3 com SES e Compass. Essa é a aula de número 7 e hoje nós vamos falar sobre import de arquivos no SES e também que é uma maneira de você organizar melhor o seu projeto. A agenda de hoje então, falar sobre imports e como organizar o código de uma maneira melhor. Os requisitos dessa aula são os mesmos das aulas anteriores. Então, vamos falar como é que funciona essa questão do import. Hoje em dia, né, sempre quando você vai em eventos de front-end, é muito comum você ter palestras sobre modularização do seu CSS. Né, você modularizar os estilos de acordo com os componentes que você está utilizando e etc. Para você poder fazer isso, para você modularizar, por exemplo, ele ajuda bastante, porque ele tem esse recurso de você importar outros arquivos, né, de você fazer import. Então, como é que é? No final do seu projeto, né, quando você for realmente ali na sua página HTML, você vai ter ali um import de apenas um CSS. Você vai incluir ali, né, o estilo com a URL do seu CSS. Geralmente é apenas um, né, e óbvio, quando você vai colocar isso no seu projeto, vai estar totalmente otimizado, um CSS pronto para produção, toda aquela coisa de performance. Mas durante o desenvolvimento, óbvio que desenvolvedores precisam de ter todo o código organizado, né? Quanto mais organizado, melhor. Dependendo do tamanho do projeto também e dependendo de qual vai ser o seu perfil no projeto, se vai ser web designer, se vai ser desenvolvedor front, enfim. Você pode ter, por exemplo, mais de uma pessoa trabalhando no CSS, né? Digamos que seja um projeto muito grande, então uma parte do projeto é uma pessoa que vai fazer toda a criação dos estilos. A segunda parte vai ser uma outra pessoa. Então, principalmente também quando você está trabalhando com equipe, isso facilita bastante, né? E é óbvio que caso um dia você venha dar manutenção em um projeto assim, né? Ou outra pessoa, quando precisar de dar manutenção é muito mais fácil, por causa toda essa modularização, toda essa organização do projeto. Como é que funciona então o import de arquivo CSS? A gente está trabalhando aqui, por exemplo, digamos que você criou um arquivo só para variáveis, um outro arquivo só para mixins, nós vamos falar de mixins, acho que não sei se vai ser na aula que vem ou na outra aula, né? Enfim, você foi criando vários arquivos. E aí você quer gerar apenas um arquivão no final. Como é que você faz isso? Você utiliza o import, que é através desse @import, né? Então é bem simples. Questão de escopo de variáveis, como é que isso funciona? Duas pessoas no projeto, né? Isso é uma coisa que você tem que ter bastante cuidado. Duas pessoas no projeto acabaram declarando a mesma variável. Então, qual que vai ser a última variável que vai valer? Foi a última que foi declarada. É bem parecido isso no JavaScript, né? Quando você está declarando duas variáveis, você coloca variável A recebe valor 1, variável A recebe valor 2. Né? Óbvio que a variável que recebeu o valor 2 foi a última, então a variável A vai ter o valor 2. A mesma coisa aí como a cor do link, que é vermelho, então a cor do link vai ser vermelha. Então, sempre a última declarada é a última que está valendo. A questão dos nested imports. Posso fazer também import quando a gente tem propriedades alinhadas, como a gente acabou de ver na última aula? Pode sim também. Então, por exemplo, você faz aí o seu tema azul, você importa, e aí dentro, por exemplo, né, você declara esse tema azul CSS com essa parte aqui que está nesse quadrado cinza. E aí quando você importa, você consegue também. Então você também consegue fazer esse tipo de import. Tá? Vamos então brincar um pouquinho. Vou criar aqui a aula 7. Aula 7, SCSS. Eu já estou aqui com o Scout, tá? Fazendo watch. Então, ele já criou aqui a aula 7 CSS.
E aí, como é que funciona essa questão do import? Eu vou fazer o import, olha, vou pegar aqui a aula 3, vermelho, azul, tá? Que a gente acabou criando aqui na aula 3. Então, vou fazer o import da aula 3. Como é que funciona? Import, mas o caminho do meu arquivo. Como a aula 3 está dentro do mesmo folder, né, da mesma pasta, eu só preciso importar o nome do arquivo. Então, vamos fazer o import. O import, ele está esperando o caminho do arquivo. Então, a gente vai passar isso por string, tá? Aula 03.scss. E dá um salvar. Deixa eu abrir aqui agora. Então, a gente tem aqui o que a gente declarou na aula 3. Vamos pegar na aula 4, por exemplo. Então, vamos fazer o import da aula 4. Ponto e vírgula. Vou copiar aqui tudo. Vou colocar numa outra linha para ficar mais organizado. Então, salvou. Aqui tem tudo, então. Vermelho, vermelho, vermelho. Note que no seu CSS, ele vai duplicar também, como a gente teve aqui o mesmo estilo. Mas o que vale sempre é o último que foi declarado. No mesmo caso, os dois são iguais. O que a gente declarou na aula 5? Esse monte aqui de CSS. Então, vamos vir aqui também e declarar a aula 5. Então, olha, a aula 5 aqui, ele só vai adicionando, tá? E ó, note que eu importo aula 3, aula 4, aula 5, tá? Se eu vier aqui e botar, por exemplo, aula 3 aqui no final, ele vai vir aqui, olha, aula 4, aula 5 e aula 3, né? Ou seja, é na ordem que você declara, tá? Então, é assim que funciona. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, olha, vou criar um outro arquivo. Aula 7, exemplo 2.scss. Então, eu vou criar aqui, olha, vamos tentar recriar esse tema azul.css, SCSS, tá? Então, eu vou copiar, coloquei aqui. Aqui dentro da minha aula 7 SCSS, vou só colocar aqui, ó, aula 7 EZE02, tá? E aqui, então, olha, quando a gente quer colocar, declarar um tema azul, por exemplo, eu vou vir aqui e vou declarar agora esse tema azul e vou colocar esse import aqui dentro. Então, tudo que tiver dentro disso aqui vai acabar sendo criado nesse tema azul. Se a gente vier aqui mais aqui pro final, a gente vai ver aqui então que o tema azul, a side, background, color, exatamente o que está aqui dentro, tá? Então, a gente também consegue fazer esse tipo de import. E é basicamente isso. Por que esse import é importante? Porque permite que você faça modularização, organize melhor o seu projeto. Se aqui dentro, por exemplo, tivesse uma pasta, né? Você coloca o caminho você coloca o caminho relativo, né? Ou, por exemplo, você poderia colocar aqui, ó, aula 3, se fosse tivesse uma outra pasta aqui dentro desse arquivo CSS. E é assim que funciona aqui. E a gente tem aqui um CSzão. E o que é bacana ainda? Se a gente vier aqui, por exemplo, no Scout, na parte de configuração, você tá vendo esse Output Mode aqui, né? A gente tá colocando aqui que é para desenvolvimento, porque a gente quer, né, que fique bonitinho para a gente conseguir ler. Do momento que a gente faz, por exemplo, de produção, e do momento que a gente pega, por exemplo, expandido, compacto ou compressed, né, e aí vai dar a diferença. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Vamos voltar aqui pro CSS que foi gerado.
Aula 7, então, 895 bytes, tá? Então, a gente tem aqui compressed, vou dar um salvar. Vamos colocar aqui, então, só uma outra coisa, sei lá. Vamos colocar o import da aula passada, né? Da aula 6 também. Salvei. Cadê o Scout? Eu acho que eu tenho que fazer configuração. Não, eu tenho que parar. E aí eu faço de novo. E aqui ele vai fazer um overwrite. Cadê? Aula 7. Deixa eu tirar isso daqui. Ah, tá. Então, deixa eu botar de novo. Agora salvei. Ok. Tá vendo que aqui, então, ele fez compressed tudo em uma linha. Tá? Então, esse arquivo está pronto para produção. E é assim que você deveria colocar o seu CSS em produção, tá? Se a gente vier aqui agora, cadê? Cadê aqui? De 800 e poucos bytes, né? Passou de 634 bytes. E aí não tem mais aquele... Não tem mais os comentários, não tem mais espaço, é tudo assim. Então, é assim que você deveria colocar um CSS em produção, viu? Principalmente você sendo um profissional, é um pouco feio você colocar um CSS em produção todo bonitinho, porque afinal o usuário não precisa ler CSS, né? Quem precisa ter um CSS bonitinho para você ver se está trabalhando com Compass, né? Tudo bem, aí você coloca indentação, coloca espaço, dá quebra de linha. Agora, o CSS que está indo para a produção, o usuário não quer saber, né? O usuário quer saber o que vai aparecer na tela para ele. Então, é basicamente isso a aula de hoje, só mostrando para vocês a parte de import, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é o estudo de caso. Um dos motivos que eu comecei a estudar SES e Compass foi por causa da Sencha. Tanto os frameworks do XJS 4, e o Sencha Touch 2, eles têm uma engine de tema própria que a Sencha fez, uma forma de poder organizar. Então, esse foi um dos motivos que eu comecei a estudar SES e Compass, foi por causa deles, até para eu poder customizar os temas que eu precisava para os projetos que eu trabalho. Então, eu queria mostrar para vocês como é que fica organizado também os projetos da Sencha. Eu vou mostrar para vocês o do XJS, mas é bem parecido, tá? É bem parecido mesmo. Então, olha, eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Aqui dentro do framework do XJS, para quem não conhece, o XJS é um framework para você desenvolver toda a parte de front de um projeto, tá? Não é para site, é mais projeto mesmo. Tem componentes muito bonitos, tem toda uma parte de MVC, enfim. Ele é um framework bem completo. Aqui dentro da parte de pacotes deles, eles têm temas. Então, tem um tema de acessibilidade, tem um tema base, tem um tema clássico, que é azulzinho, tem um tema que é cinza, tem um tema que é o Netuno e tem um tema neutro. Deixa eu ver se eu consigo, vou mostrar para vocês aqui, olha, indo na documentação da Sencha, só para vocês verem. E eles também têm para o Sencha Touch. O Sencha Touch já é voltado para desenvolvimento para plataformas móveis, Então, aqui nos exemplos, a gente consegue ver aqui o Theme Viewer. Deixa eu abrir isso aqui numa outra aba. Então, por exemplo, esse aqui são alguns dos componentes da Sencha, tá? Tem grid, tem form, blá blá blá. E aqui, esse é o tema chamado de Netuno. Tem um tema para acessibilidade, tá? E aí tem suporte para, muito mais fácil para você navegar com teclado, enfim, todo um tema de acessibilidade. Tem um tema também, que é o tema clássico, que é esse azulzinho claro. Esse aqui é o tema clássico. E também, em cima do clássico, eles fizeram esse tema, que é um tema cinza. É basicamente o clássico, só que cinza, Um dos mais legais que eu acho é o Netuno. E, por exemplo, sempre que eu customizo, eu tento pegar aqui o Netuno, que ele é bem clean, e
fazer o tema. Então, a Ascension permite que você faça customize esses temas, né? Eles dão esses temas pra gente, né? Pra gente poder utilizar nos nossos projetos. Isso já vem com o framework. Mas, por exemplo, se eu quiser pegar, gostei do Netuno, mas eu quero pegar o Netuno e transformar ele num tema laranja ou num tema verde, eu posso fazer isso, e tudo isso através de Sass e Compass, tá? E aí, voltando aqui, por exemplo, eu vou pegar o tema clássico, vou abrir ele aqui, tá? E aí ele tem toda a Ascension tem esse conceito de pacote, né? Já não tem nada a ver com a parte de Sass e Compass, mas que você pode construir aqui os pacotes. Então aqui, por exemplo, olha, eles têm a parte de desenvolvimento, a parte de debug, tem também o tema que deveria ir para a produção, né? E aqui tem todas as questões. Mas o que é interessante aqui pra gente é essa parte do Sass, né? Tem a parte de resources aqui, que só tem as imagens, tá? Então tem aqui o Sass. O Sass, né, você tem aqui a configuração. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui com o Sublime. Então aqui, olha, você pega o diretório, né? Ele tem toda uma questão de variáveis. O output style vai ser o nested. Então tem aqui, e tem aqui o source. Primeiro, como que é organizado? Vamos ver a parte de variáveis. Dentro dessa pasta variáveis aqui, a gente tem todas as variáveis dos componentes. Por exemplo, um componente de um grid, aí tem os plugins do grid, o cabeçalho do grid, cada coluna do grid, tem o form, né, como é que é um check group, como é que é a base, um editor HTML, um container, a parte de layouts, tem a parte de menu, resize, etc e tal. Mas, por exemplo, a gente pegar essa parte aqui de componente, deixa eu tentar abrir isso daqui, aqui dentro também, para a gente poder ver. Pegar essa parte aqui de variáveis. Deixa eu jogar isso aqui, é mais fácil. Então, por exemplo, aqui nesse no var barra component.scss tem todas aqui as variáveis utilizadas para um componente. Se eu vier aqui, cadê? Se eu vier aqui e pegar a parte, por exemplo, do botão, o botão, small font size, medium font size, large font size, e aí tem tá utilizando já funções, ajuste de cor, tá vendo? Eles pegam a cor base, né? Tem questão de saturação e etc. Então tem toda a parte aqui só das variáveis, tá? Se a gente voltar aqui via no source, por exemplo, a gente consegue ver toda a parte aqui do DOM, ver a parte do form, ver a parte da window, ver a parte da toolbar, como é que funciona. Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui um campo do form, esse HTML editor, a gente está vendo, ó, que tem várias questões aqui de CSS alinhado, né, que a gente está vendo, a toolbar, border left color, blá blá blá, que eles fizeram. Mas o que? Se eu pegar aqui a toolbar também, tá vendo? Tem toda a parte de if. A gente vai ver essas questões de if, for e etc. em aulas mais pra frente, tá? Mas o que a gente tem aqui? E tem várias outras coisas dentro desse source. E aí, se a gente vem aqui, por exemplo, dentro desse... Dentro desse all aqui, ó, o ext all, que tem tudo, tá vendo? Ele tá importando tudo que tá dentro dessa pasta etc, tudo dentro da pasta variável e tudo dentro da pasta source, tá? Então, ele vem aqui e importa tudinho, tá? Esse aqui, né, esse projeto de tema aqui do XJS, ele já utiliza mais o conceito de Compass, tá? Isso aqui tá tudo uma questão de projeto de Compass, que a gente também vai falar um pouco mais pra frente no curso. Mas é só para vocês verem, quando você está trabalhando com framework grande, principalmente eles, né, que tem, oferece ainda esse suporte para se o desenvolvedor quiser criar o seu próprio tema. E uma coisa bacana aqui também, olha, deixa eu voltar aqui no painel,
pegar no Painel, eu tenho aqui os mixins que você pode utilizar, tem as variáveis que eles estão utilizando, né? Então, por exemplo, tem toda a descrição também aqui na documentação. E isso aqui tudo é SES, tá? SES e Compass. Então, por exemplo, aquelas bordas arredondadas, aí eles já estão utilizando o Compass para isso, mas enfim. Então, é uma maneira bacana de você organizar o projeto. Então, vocês podem ver um estudo de caso aqui, que é um framework bem utilizado. O Sencha Touch também tem a mesma coisa, tá? E o Sencha Touch é um dos frameworks mais utilizados no mundo para desenvolvimento de aplicações híbridas ou web apps, né, para dispositivos móveis. Então, aí é um grande estudo de caso que a gente pode fazer envolvendo o SES e o Compass. Bem, é isso que eu queria passar para vocês. Fazer o download do código-fonte dessa aula está no GitHub. Todas as aulas do curso também estão publicadas no blog. Quem quiser entrar em contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima!